da contingência. A palavra contingência significa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou não. Refere-se a uma proposição que só pode ser conhecida pela experiência e pela evidência e não pela razão. A teoria da contingência vai bem mais longe do que a teoria de sistemas quando aborda a problemática do ambiente. Na teoria da contingência, as condições de ambiente é que causam transformações no interior das organizações. Ou seja, o ambiente explica o fenômeno organizacional. Há quem negue esta influência total do ambiente sobre a organização. O argumento é que a influência sobre a organização é ditada não pelo ambiente, mas apenas pelo que interessa diretamente à organização, isto é, a tecnologia existente no ambiente. A teoria das contingências apresenta os seguintes aspectos básicos. O primeiro é a organização e a natureza sistêmica, isto é, ela é um sistema aberto. Segundo as características organizacionais apresentam uma interação entre si e com o ambiente. A terceira é as características ambientais, são aquelas variáveis independentes, enquanto as características organizacionais são variáveis dependentes daquelas. A origem da teoria da contingência se deu pela pesquisa de Lawrence e Lossky sobre a confrontação da organização versus ambiente. Os dois pesquisadores, preocupados com as características que devem ter as empresas para enfrentar com eficiência as diferentes condições externas e tecnológicas, fizeram a pesquisa com 10 empresas em diferentes meios industriais. A pesquisa foi inicialmente imaginada como o sentido de aplicação da teoria dos sistemas abertos a problemas de estruturas organizacionais e da prática administrativa. O resultado final do estudo encaminhou a problemática organizacional para os dois aspectos básicos, diferenciação e integração. Pesquisa de Laurent e Losch sobre ambientes. Laurent e Losch, pesquisadores de Harvard, fizeram uma pesquisa sobre o defrontamento entre organização e ambiente, que marca o aparecimento da teoria da contingência. A denominação teoria da contingência derivou desta pesquisa. A pesquisa envolveu 10 empresas em 3 diferentes meios industriais: plásticos, alimentos, empacotados e recipientes, containers. Os autores concluíram que os problemas organizacionais básicos são a diferenciação e a integração. A diferenciação parte da relação que cada subsistema da organização tem com o que lhe é relevante. Se os ambientes diferirem quanto às demandas, aparecerão diferenciações na estrutura e na abordagem empregadas pelas unidades e subsistemas. Em outras palavras, emergem ambientes específicos, cada um correspondendo a um ou mais subsistemas ou unidades da organização. O conceito de integração é justamente o oposto do conceito anterior. Integração refere-se ao processo gerado por pressões vindas do ambiente global da organização, no sentido de alcançar unidades de esforços e coordenação entre os vários órgãos ou subsistemas. Segundo os pesquisadores, os principais meios de integração encontrados nas empresas foram: primeiro, um sistema formal de coordenação para assegurar a integração. Segundo, relacionamento administrativo direto entre as unidades, que são os subsistemas. Terceiro, hierarquia administrativa. Quarto, utilização de grupos interfuncionais em um ou mais níveis de administração. Quinto, provisão para relações especiais entre indivíduos e criação de uma unidade de integração. Novas abordagens em administração. O mundo globalizado muda rapidamente. As organizações, para se adequar a essas mudanças, também estão mudando, renovando seus conceitos. Se analisarmos para trás, podemos observar que durante toda a sua jornada, a teoria administrativa passou por 3 períodos. O período cartesiano, onde predominou o pensamento lógico e linear, envolvendo a administração científica, a teoria clássica e a neoclássica. O segundo período, sistêmico, que trouxe uma nova concepção de administração e busca um equilíbrio na interação com o ambiente externo, tendo maior influência no movimento
desenvolvimento organizacional e na teoria da contingência. O período atual é marcado pela teoria do caos, da complexidade, além da administração participativa e da competitividade. A teoria do caos. No início de 1960, o meteorologista americano Edward Lorenz descobriu que fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico quanto a vida. Ao simular em um programa de computador o movimento de massas de ar, ele alterou um dos números que alimentava os cálculos da máquina, com algumas casas decimais a menos, esperando que o resultado mudasse pouco, mas, para sua surpresa, a alteração que lhe parecia insignificante, na verdade, alterou consideravelmente o resultado. Com isso, concluiu que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências desconhecidas no futuro, ou seja, no mundo globalizado. Os sistemas são dinâmicos e qualquer mudança na ponta de um sistema pode ter efeitos imprevisíveis em outros que nem imaginamos. Tudo está interligado. Teoria da complexidade. Trata-se de uma visão interdisciplinar acerca dos sistemas complexos adaptativos, do comportamento emergente de muitos sistemas, da complexidade das redes, da teoria do caos, do comportamento dos sistemas distanciados do equilíbrio termodinâmico e das suas faculdades de auto-organização. Essa teoria é produto da teoria do caos. Ela aborda os fenômenos como uma totalidade orgânica, difícil de ser compreendida e dominada. A lógica dessa teoria substitui a certeza pela incerteza, explicita e implicitamente para uma visão cada vez mais aproximada da realidade, sem simplificação, sem reducionismo. Paradoxalmente, essas teorias aproximam-se das ciências humanas e estão sendo usadas para entender as estruturas e os processos organizacionais complexos que transcendem as teorias clássicas sobre organizações. Administração participativa. A administração participativa é uma filosofia ou política de administração de pessoas. Ela, por sua vez, tem como finalidade agregar os colaboradores das empresas para ajudar nas tomadas de decisões, resoluções de problemas e aprimora a satisfação e a motivação no trabalho. E isso é um ponto forte para melhorar o desempenho da empresa e ajuda na competitividade das organizações. Para que haja o devido sucesso no uso da administração participativa, os colaboradores, de forma organizada e responsável, podem contribuir com suas experiências e conhecimentos, ou seja, expondo suas ideias, buscando sempre agregar mais valores às funções. E também, para obter a satisfação da administração participativa, é preciso que os administradores compartilhem as decisões que preocupam a empresa com os colaboradores, que eles mostram os problemas na empresa e estejam dispostos a ouvir as ideias dos colaboradores. É interessante acrescentar que os administradores podem aceitar ideias de fora, como ideias de clientes ou usuários, fornecedores e eventuais distribuidores de organização. Afinal, a administração participativa tem por meta construir uma organização participativa em todas as interfaces. A competitividade é a capacidade de se manter atuante no mercado. Ela traz consigo a ideia de que a organização é capaz de criar, desenvolver e implementar estratégias que lhe permitem inovar, utilizando-se dos recursos disponíveis. Assim, o uso inovador dos recursos permite vida duradoura à organização. Por fim, a velocidade das mudanças e os desafios do mundo contemporâneo exigem uma adaptabilidade das instituições, como condição de sobrevivência no mundo corporativo. Quando se trata de instituições públicas, existe uma nova visão de futuro, uma nova forma de administrar. Descubra qual o seu papel nessas mudanças.